Olá, amigos, boa noite. Chegamos no último dia do ciclo de prótese parcial removível. Antes de anunciar o nosso palestrante, cabe os agradecimentos a toda a equipe que participou, que se engajou, participou muito, os professores todos, em especial o João Paulo Machado, que é um grande parceiro, muito envolvido na prótese removível. Eu brinco, costumo dizer que o João Paulo Machado é o embaixador da prótese removível no Brasil. Mas todos os outros colegas que participaram, os professores que estiveram presentes, aqueles que nem compõem a nossa equipe, que ajudaram, tudo foi muito importante. O sucesso retumbante que nós atingimos, e na prótese parcial removível, em que as pessoas acham que é uma especialidade que não traz muito interesse, muito ibope, os números nos mostraram o contrário. Foi a especialidade até agora que obteve a mais alta expressividade em termos de comparecimento, em termos de visibilidade. Meus parabéns a toda a equipe, a todo mundo que participou. Para fechar essa semana com chave de ouro, eu tenho um prazer enorme, pessoal, de apresentar o professor Luiz Fernando Burato. O professor Luiz Fernando Burato é um amigo pessoal, a quem eu admiro muito. Ele sabe muito bem o carinho, o respeito que eu tenho pela pessoa dele e pelo grande profissional que ele é, de renome nacional, internacional, o quanto este profissional representa para a nossa classe, para a prótese, além de todo o conhecimento que ele passa. É um profissional que atua muito no aspecto institucional também. E quem tem o prazer, a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, sabe que ele é ímpar. Então, eu sempre digo que eu sou fã incondicional do Luiz Fernando. Tudo que ele faz bem feito, aliás, muito bem feito, com muito carinho, e é uma pessoa que está sempre disponível para ajudar os outros, em qualquer sentido. Então, Luiz, mais uma vez fica aqui o meu carinho, o meu respeito por você, a minha admiração pessoal, e é um prazer imenso tê-lo em nossa equipe. O professor Luiz Fernando, ele é professor das especializações também da Prótese Total Treinamentos. Ele atua em 3 especialidades. Ele atua na prótese fixa, na prótese total e também na prótese parcial removível. Especialização essa que está sendo formatada pelo João Paulo César Viana e eu, como eu não sou da especialidade, eu mais na parte burocrática. Bom, muito obrigado a todos vocês. A semana da PPR foi maravilhosa e na próxima semana nós teremos, então, o ciclo da ortodontia, ok? Luiz Fernando Burato, mais uma vez, meu grande amigo, muito obrigado por você estar ombreando conosco mais esta jornada, mais esse trabalho. Não poderíamos fechar de maneira mais brilhante do que com outra pessoa que não fosse você, tá bom? Mais uma vez o agradecimento ao Rafael, que faz toda a parte técnica. Rafael, que é proprietário da Escola Bernardino de Canoas e que com muito brilhantismo, né, com muito profissionalismo, tem cuidado de toda a parte técnica e fazendo a intermediação. Rafael, meu amigo, é com você. Obrigado, Walker. Boa noite ao pessoal que está nos acompanhando. Então, o professor Walker Angeloni vai estar no chat aqui com a conta Prótese Total. Vocês podem ficar à vontade aí para conversar com ele. Além da equipe que ele já citou, o João Paulo já se mostrou presente. Eu vou... Então, Walker, desconectando de você agora. Por favor. Vou conectar com o professor. Já faço os agradecimentos ao grupo de escolas que está tornando toda essa transmissão possível. Então, só um momentinho. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, meu amigo Rafael. Como está você? Tudo bem, estou ótimo. Muito bem-vindo. Eu vou fazer aqui enquanto o pessoal já está te vendo, eu vou fazer os agradecimentos iniciais aqui então. Então, agradecendo ao grupo Prótese Total por esse ciclo de palestras. Para você que está vendo ao vivo, a gente está encerrando a semana de PPR. Semana que vem começa o ciclo de ortodontia. Para você que está vendo a gravação, é só acessar a nossa biblioteca de vídeos aqui no Prótese Total e nas páginas das escolas que compartilharam. Agradecendo aqui a todas as escolas que estão unidas nesse momento, fazendo esse tipo de transmissão.
Um esforço em conjunto muito legal que a gente está tendo da Escola Bernardino, Unifep, Seto, Danoliper, Unifaz, Elosul, Secap, Protec, Arte do Dente, Ebrasp, Faculdade Modal, Nael e Pierre Fauchard. Eu recomendo a vocês assistirem até o final a palestra, não só pelo conteúdo, mas a gente vai ter muito sorteio hoje. Vai ter sorteio para a palestra da segunda-feira, do pessoal de PPR, da terça-feira, além de vários kits para hoje. O professor vai fazer a apresentação dele. Conforme vocês mandarem perguntas e eu notar que no chat a equipe de PPR não respondeu, eu vou passando para ele conforme eu vejo que há uma necessidade de resposta, tá legal? Professor, seja bem-vindo, a palavra é sua. Se quiser fazer a sua apresentação antes da gente começar com os slides, fica à vontade. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, professor Walker Angeloni. Toda vez que eu tenho a honra de ser apresentado pelo Walker Angeloni, eu me sinto até constrangido, né? Preocupado, porque ele aumenta muito a minha responsabilidade. E na verdade, olha, eu sou um técnico em prótese dental. Então, eu entendo que a minha missão, tal qualmente a do Walker, é justamente propagar o nosso conhecimento. E isso, para nós, é uma coisa muito importante. Então, o trabalho que nós fazemos, normalmente, junto às entidades de ensino, e que agora nós estamos fazendo, usando todo esse recurso tecnológico, e tão bem elaborado, graças a você, Rafael, com esse brilhantismo todo, isso é algo para nós que tem um peso muito grande, pessoalmente falando. Tá? E mais ainda, eu até diria, por conta da prótese parcial removível, sendo que a prótese parcial removível, ela é algo para mim que é mérito de paixão. Eu gosto da prótese parcial removível, vocês sabem, eu sou engenheiro, e a prótese parcial removível, ela me traz bem pertinho da minha formação, né, da minha formação universitária, porque justamente nós vamos trabalhar com esforços, com resultantes de força e tal, ponto de apoio. Então, para mim, é muito gostoso trabalhar justamente com esse mérito. E eu estou pronto para começar ao seu comando. Então joia. Então, professor, se o senhor quiser, pode desligar a sua câmera, para já deixar a apresentação no jeito. Tá legal no primeiro slide. Um abraço aí para o Vitor também, que está dando todo um suporte técnico, né? É importante dizer que eu não estou só aqui, nem ousaria estar. Eu estou com o Vitor aqui comigo, que é a pessoa que me dá o suporte para tudo quanto nós elaboramos aqui nessas áreas tecnológicas. Muito bom. Então, olha só, antes do senhor iniciar, novamente agradecendo o pessoal do chat, para participar do sorteio, lembra de dar uma boa noite aqui no chat. Se você quiser falar, eu estou assistindo de São Paulo, do Ceará, deixa registrado, que é até legal para o professor ver também o alcance, né, da transmissão. Eu quero agradecer rapidamente alguns parceiros, deixa eu pegar a lista aqui, que vão dar os brindes, ó. Então, se eu esquecer alguém, João Paulo, me manda aqui, por favor, no WhatsApp. Nós temos a Dental Pioneira, que vai dar um dos brindes de hoje, a Dente Forte, vamos ver, a empresa Cota também e a Verabras. Acredito que sejam essas empresas. Se eu esquecer alguém, João Paulo, me fala, tá? A gente vai ter sorteio para curso também. Então, muito obrigado a todos que estão prestigiando aqui o ciclo de PPR, tá? Isso é muito importante, tanto para os palestrantes quanto para os participantes, tá bom? Então, professor, estamos no jeito aqui, o chat está funcionando, boa apresentação, estou aqui à disposição também. Muito obrigado. Então, começamos, Rafael, a nossa jornada de hoje, falando sobre prótese parcial removível conjugada com a Tashima, com a coordenação do professor Walker Angeloni. E é uma satisfação muito grande para mim estar junto com vocês. O próprio perfil que comentou o Walker e tudo, eu vou ser muito breve, mas eu vou tomar um pouquinho de tempo só para explicar quem eu sou. Eu acho que isso é interessante. Eu trabalho na empresa CNG, que é uma empresa que ela começou há mais de 60 anos, com esse cidadão que você vê aí na tela.
Ou seja, esse cidadão que tem aí, que está lá do ladinho de Papai do Céu, é o senhor José Burato, foi quem começou essa nossa empresa. Nós somos uma família vinda da Itália, né? E ele se fixou aqui no Brasil, e daí deu andamento ao trabalho. E eu não posso deixar de dizer a vocês de que muito daquilo que eu aprendi com o Sr. José, muito daquilo que eu aprendi com o professor Deoraci, com o professor Reinaldo Todescan, particularmente na área da prótese removível, sem falar do professor Zanetti e tantos outros, tá, que agora não vou nomear, mas tantos outros que nos ajudaram a ter um conhecimento sobre essa área. Nós derivamos, num certo momento, para a CAD School, porque nós precisamos integrar agora esse rol de pessoas que trabalham justamente com a área digital. Então, CAD School, ela se dedica ao treinamento de plataformas digitais para a prótese odontológica. E a prótese removível não está esquecida, muito pelo contrário, ela está contemplada com uma atividade particular no mérito da prótese parcial removível. Eu gostaria também de dar o meu abraço e fazer a minha homenagem ao pessoal da APDESP, que é a nossa associação, a Associação dos Protéticos Dentários do Estado de São Paulo, tá? Ao presidente, ao Toshio, ao José Henrique, o vice-presidente, enfim, todos, essa grande equipe que é vamos dizer assim, que é a nossa casa. A APDESP é a nossa casa, é a casa do técnico em prótese dentária e que está fazendo um esforço muito grande para a gente continuar a manter as atividades em função da pandemia. Nós não tivemos um encontro esse ano, foi tudo passado para o ano que vem, mas a APDESP está ativa, ela está trabalhando também para manter tudo isso funcionando devidamente, tá? E é uma boa hora para você se associar na APDESP. Ela está com planos muito interessantes lá. Vale a pena você dar uma olhadinha. Vamos começar o nosso trabalho, conectores para reconstrução protética, attachments. Quem são esses misteriosos desconhecidos? Essa é uma pergunta muito interessante, porque se você for ver em termos de attachment, você vai ver que tem uma quantidade de dispositivos disponíveis no mercado que é simplesmente surpreendente. É surpreendente o que nós temos de conectores, attachments ou junções que são disponíveis no mercado. Então, é uma coisa bastante interessante que a gente consiga analisar cada um dele e verificar aonde é que se encontra a aplicação dentro daquilo que a gente trabalha. Nós vamos nos ater, neste momento, aos conectores aplicáveis à prótese parcial removível, que é o mérito desta brilhante semana que foi projetada contemplando a prótese parcial removível. Mas da mesma forma, nós vamos ter os conectores para overdenture, para segmentação e para travamento. Eu não posso trabalhar todos os conectores enrolados um com o outro, porque a forma de aplicação e a função mecânica é muito diferente. Por isso que os conectores para prótese parcial removível, eles são conectores que eles são trabalhados individualmente, em particular, para que ela possa contemplar a função mecânica a qual ele se destina. Assim pensando, nós vamos fazer uma definição. O que é o attachment para a PPR? Ele estabelece a junção entre as estruturas remanescentes presentes em boca e a prótese parcial removível. Então, attachment é uma junção. Nós vamos usar alguma coisa que tenha em boca para servir para nós como uma sustentação, um local da onde eu vou extrair daquele ponto presente em boca, eu vou usar aquele ponto
para poder obter duas coisas: estabilização e retenção. Isto no conceito clássico, a gente pensa em dentes preparados. Mas hoje nós temos que atualizar o nosso critério, porque hoje nós temos os implantes. Então nós devemos definir o nosso attachment como sendo um dispositivo através do qual se obtém retenção e estabilização entre a prótese parcial removível e qualquer ancoragem. Então, o que acontece? Nós mudamos, na verdade, nós aditivamos a função desse attachment. Até o pessoal dizia assim, puxa vida, agora com os implantes, o attachment perdeu a sua função. Incorreto, aumentou. Por quê? Porque quando o cliente perdia os seus dentes, chegava num ponto, não havia mais o que fazer. Era uma prótese total. Hoje não, você pode colocar 1, 2, 3, 4 implantes na boca e reabilitá-lo perfeitamente, né? Bom, qual é a função deste attachment? Essa é a pergunta, qual é a função? A função do attachment é exatamente a função do grampo. Em outras palavras, um attachment, ele tem que fornecer para nós retenção, oposição e apoio. Portanto, o attachment, ele substitui o grampo na sua função. E a gente tem que trabalhar com esse conceito. É muito importante que eu trabalhe com esse conceito. É um grampo, ou melhor, ele faz a mesma função do grampo. E é interessante a gente até se perguntar, puxa vida, já que tem toda uma teoria, tem toda uma ciência atrás da utilização de usar um attachment, a grande pergunta é, o que é que eu ganho quando eu uso um attachment? Eu ganho alguma coisa? Vamos ver o que é que a gente pode, de repente, ganhar. Nós podemos ganhar várias coisas. Como, por exemplo, nós podemos ganhar para o nosso usuário de uma prótese parcial removível estabilidade. Até vocês podem ver aí, dá para ver aí que tem uma pecinha sendo projetada, veja só. E essas cenas, veja, isso foi tirado de uma cena de uma atividade esportiva, aonde simplesmente numa colisão entre os jogadores, a prótese parcial removível foi arremessada da boca do cliente. Então eu diria para você, primeiro de tudo, o attachment, ele tem muitas aplicabilidades e é um hábito que a gente imagine que o uso do attachment, ele se destina exclusivamente a uma questão estética. Mas, na verdade, não é isso. Nós temos um ganho muito maior do que função estética. Eu costumo dizer que a função estética é bônus, tá? Agora, é importante que eu tenha em mente, quando eu saio do grampo clássico, implica em um conhecimento particular da situação para que eu consiga usar o attachment devidamente. Sabe por quê? Quando você está trabalhando com uma prótese parcial removível clássica a grampos, você vai fazer todo o seu planejamento, você vai pegar os seus elementos, o modelinho de gesso, vai levar esse modelo de gesso no paralelômetro, você vai ver a linha do equador protético, você vai calibrar a retenção, você vai pegar nuances do dente que vai receber o grampo. Então, veja, o grampo nada mais é do que um attachment gigante e mais, ele é um attachment inteligente, porque ele é feito para aquele dentinho, né? Ele é feito para estar naquele dente. Já o attachment não. Eu preciso saber o que o attachment precisa fazer para eu poder selecionar esse attachment pela sua função mecânica.
por aquilo que ele efetivamente deve fazer no ambiente bucal. O primeiro ponto que a gente tem que imaginar é quais são os eixos de rotação que a nossa prótese parcial removível vai estar sujeita. Ou seja, eu preciso verificar se eu tenho apoio posterior, se eu tenho apoio de um só lado, se eu não tenho apoio nenhum, se é um caso superior, se eu posso usar recobrimento parcial palatino e assim por diante. Eu preciso entender a mecânica que vai acontecer com a prótese parcial removível para realmente poder dizer, puxa, eu preciso de um attachment que tenha uma movimentação unidirecional, ou eu preciso que essa prótese faça lateralidade, ou eu preciso que essa prótese não tenha um movimento reverso, por exemplo. Então, todas essas circunstâncias é que vai me levar à escolha adequada do meu attachment. Bom, uma outra restrição que é muito importante é a gente verificar que os attachments, para serem aplicados, eles dependem de um eixo de inserção. E esse eixo de inserção, que ele é aplicado no nosso projeto, ele não é aleatório. Eu preciso respeitar os tecidos que a pessoa tem, eu preciso respeitar a topografia de toda a boca do meu paciente para poder optar por um eixo de inserção que possibilite o melhor resultado, tanto do ponto de vista estético como do ponto de vista de conforto. Tá? É muito importante eu trabalhar com essa circunstância especial para cada um dos attachments. Muito bom. Pensando nisso, eu diria para você, olha, analise sempre a sua prótese inicialmente como se você fosse fazer uma prótese parcial removível a grampo, tá? Não dá para fazer uma prótese parcial removível com attachment se você não aplicar todos os conceitos básicos de uma prótese parcial removível clássica, tá? Isso é fundamental para nós. Então, não é porque eu estou usando attachment que tudo está resolvido. Ah, bom, então não preciso me preocupar com nada. Não é verdade. Eu preciso me preocupar com tudo para que eu faça uma escolha adequada do attachment que vai realizar o trabalho que eu preciso. Muito bom. Então, vamos dizer assim, então por que eu vou utilizar attachment? Bom, veja só, eu quero eliminar os grampos ou estruturas aparentes de tal forma a atender à exigência estética do meu paciente. Mas eu digo para você, isto é bônus, isso está implícito no uso do attachment. Agora, o importante lembrar é que quando você utiliza um attachment, você tem attachments com circunstâncias de mobilidade diferentes, circunstâncias de transferência de carga diferente. Isto implica na longevidade do caso. Esse é o verdadeiro benefício. Ou seja, você consegue modular a forma com que a prótese parcial removível se relaciona com os suportes remanescentes, respeitando esses suportes remanescentes para que eles possam durar mais. Né? Eu costumo dizer assim, puxa vida, um trabalho de reconstrução protética é caro. Mas o que é o caro? Caro é se ele durar 1 ano. Caro se ele durar 2 anos. E se ele durar 10? 15? É caro? Então essa é uma situação importante. Muito bom, nós já temos definido o bojo da nossa conversa. Nós temos que escolher um attachment que funcione direitinho, de tal forma que ele possa desempenhar a sua função, dando conforto para o paciente, e conforto, vocês sabem que está diretamente ligado à estabilidade, está diretamente ligado a isso, tá? E agora nós temos que partir para a escolha. Então, como é que nós vamos começar essa escolha do nosso attachment? Eu diria para você, olha, a primeira coisa que a gente precisa saber
é saber a ficha técnica do Attachma. A ficha técnica do Attachma, ela é aquele tipo de informação que são as informações mínimas necessárias para que você consiga saber se aquele Attachma serve para você ou não, tá? E nisso, eu aqui coloquei 5 critérios, sendo que 4 deles são mais importantes, tá? Aonde eu digo para você, dimensão mínima requerida, localização, critério de resiliência e o tipo de retenção, e até mesmo o nível de precisão. Hoje o nosso laboratório já mudou muito, a resolução das nossas próteses hoje já são muito melhores do que as do passado. Então, eu diria para você, se ele é um Attachma, vamos dizer assim, de precisão ou de semi-precisão, hoje é muito relativo, é muito pouco significativo, tá? Vamos nos ater aos critérios mais importantes. Por exemplo, espaço disponível. Bom, eu diria para você, olha, espaço eu não tenho como negociar. Um Attachma cabe ou não cabe. Então é muito importante que eu considero, quando eu pegar a ficha técnica de um Attachma e eu ver lá que a dimensão vertical dele é 3,5 milímetro, se você medir em boca 3,5 milímetro, não é motivo para estourar rojão, porque você sempre tem que pensar que no espaço disponível você tem que colocar o Attachma mais a resina mais o dentro de estoque. Então nós temos que fazer um balanço de tudo isso para saber qual é o tamanho máximo que o nosso Attachma pode ter. Isso é muito importante. E eu costumo sempre dizer, olha, não ofereça um Attachma para o paciente antes de você ter a certeza de que você vai conseguir usar. Porque existem casos, muitos casos, aonde eu até vou usar um termo um pouco pesado, um pouco, assim, cruel, mas vamos dizer, existem muitos casos aonde nós não estamos fazendo uma reabilitação do nosso paciente. Nós estamos fazendo uma remendação. E a remendação é complicada, porque quando eu digo reabilitação, vocês sabem, a primeira coisa a fazer é restabelecer o espaço oclusal, restabelecer a dimensão oclusal, verificar toda aquela parte de desgaste que pode ter sofrido ao longo do tempo, colocar a articulação em ordem, para depois a gente pensar na reabilitação. Uma sugestão que eu costumo dar é que a pessoa utilize essa reguinha que vocês estão vendo aí. Essa reguinha é o calibrador CNG. É uma reguinha fabricada em aço inox, que ela tem uma escadinha que ela é numerada. Então a ideia, o que é? Antes de mais nada, aqui eu estou mostrando no modelo, mas essa régua é para usado no consultório, tá? O dentista vai lá e mede a dimensão vertical, porque o grande problema que a gente tem, quando a gente oferece, você sugere um benefício para o paciente, o senhor não gostaria de fazer um Attachma? O paciente, ele se agarra naquilo, ele fala, puxa, que legal, vou usar um Attachma, vou usar uma estrutura que não aparece, né? Ele vai se ater ao fenômeno estético. Se dali a um pouco você começa a evoluir o caso e descobre que não cabe o Attachma, você fala, olha senhor, infelizmente não vou poder usar o Attachma, vai ter que ser uma prótese a grampo. O paciente se frustra, né? Então, e isso é extremamente complicado. Eu sempre costumo dizer, olha, o paciente nosso, ele tem sempre que ser o vencedor. Você tem sempre que estar contando para ele notícias que vão dar mais ou menos para a boa. A ótima, eu diria, é muito perigoso, tá? É muito perigoso a gente pensar no ótimo, mas é bom, né, a gente garantir que o bom será atingido. Aqui você vê, olha, no espacinho, que não é só o Attachma que está aqui. Está o Attachma, a armação, e aqui ainda falta a dimensão do dente de estoque. Então é muito importante, né? É muito importante que você utilize, que você, antes de propor um determinado benefício para o seu cliente, que você tenha
a certeza de que você vai poder contemplar a ele com este benefício. Essa mesma reguinha, ela tem furinhos, tá? E ela é muito interessante porque com esses furinhos você pode determinar, por exemplo, o diâmetro de parafuso de implante, determinar o tamanho da esfera de uma estrutura que esteja em boca do seu cliente para poder solicitar uma reposição de uma estrutura perdida. Bom, vamos falar então, falamos da dimensão e, portanto, temos como certo de que dimensão, espaço não se negocia, tá? Rafael, se você tiver alguma dúvida aí, se alguém tiver algum questionamento, por favor, fique à vontade. Tá tranquilo, o pessoal tá gostando bastante aqui, elogiando. Opa, muito obrigado. Eles estão gostando demais aqui. Tem muitas saudações, depois você dá uma lidinha no chat depois que terminar, tá bom? Que o pessoal tá deixando tudo registrado aqui. Combinado, muito honrado, obrigado. Joia. Vamos falar do ponto de vista de localização do atáchima. A localização do atáchima, ela pode ser extracoronária ou intracoronário. Isso quer dizer o seguinte, ou a mecânica do meu atáchima, ela está externa à coroa clínica do dente suporte, ou está interno à topografia, à geometria do meu dente preparado suporte. Tá? Essa seria a situação que a gente pode escolher. Sempre lembrando que, olha, qual delas é melhor? Pouco importa. Importa que você consiga ter o melhor resultado, tanto estético como funcional. Tá? O importante, às vezes, mas o ideal seria usar um intracoronário. Sim, só que os intracoronários, eles são atáchimas mais rígidos. Então, você precisa saber se é vantajoso ou não ter um atáchima com a função mecânica rígida. Ainda em termos de localização, suponha que na boca do nosso paciente nós não temos mais coroa clínica, só temos a estrutura radicular, que é o caso, por exemplo, da gente fazer uma overdenture utilizando uma raiz remanescente. Aí, então, os atáchimas, nesse caso, eles são ditos radiculares ou intrarradicular. Da mesma forma, a área de junção do atáchima, se ele estiver fora do contorno da raiz, ele é dito radicular. Ou intrarradicular, se a estrutura, se o conjunto de conexão macho e fêmea estiver contido na raiz remanescente. Então, também você tem que ver direitinho, puxa vida, qual é o melhor? Bom, eu diria, o intrarradicular, ele é melhor do ponto de vista do ponto de aplicação das forças. Mas, por outro lado, não é todo o dente que comporta um atáchima intrarradicular. Então, todos esses julgamentos, eles são muito importantes. Agora eu digo para vocês, olha, nós chegamos num ponto que aqui é o divisor de águas, que é o critério de resiliência. A palavra resiliência, ela é uma palavra que até ela pode dar a entender para a pessoa, puxa, então o atáchima é mole? Não, não é bem assim. Eu estou querendo dizer para você, olha, o atáchima resiliente, o critério de resiliência, ele define para nós qual é o relacionamento entre macho e fêmea. Ou seja, eu quero dizer para você, olha, esse meu atáchima, ele pode ser definido de 3 maneiras gerais. Ele é rígido, semirrígido ou resiliente. Eles têm funções mecânicas diferentes conforme você vai selecionar o seu atáchima, baseado na sua aplicação. Veja, lembra lá da frente quando eu mostrei o atáchima e os planos que se movimentam, né? É exatamente aí que vai gerar para nós o conhecimento do tipo de atáchima que nos interessa. Vamos pegar, por exemplo, o atáchima não resiliente ou rígido. Pela própria definição deles, nós vamos ter conectores que eles não apresentam movimento relativo entre macho e fêmea, o que significa dizer que existe um vínculo rígido entre as partes após a inserção.
Isso eu diria para você que é o Atashma sonho de consumo de todo usuário de uma prótese parcial removível. Ou seja, uma vez inserido, nada mais se mexe. Só que você tem que pagar por isso. E quando eu digo pagar por isso, eu não estou falando do valor financeiro. Significa que os teus suportes têm que aguentar sozinho toda a carga da estrutura removível que vai ser instalada. Ou seja, todo aquele espaço que eu estou preenchendo com dentes de estoque e que compõe a minha PPR, toda a carga gerada nesta área, o nosso dente de suporte vai ter que dar conta dele. Então nós temos que tomar muito cuidado, falar, puxa vida, eu tenho apoio anterior e posterior? Tenho. Pode usar um Atashma rígido que você será feliz. Tá? Agora, não tenho nenhum apoio posterior. Eu só tenho a minha estrutura a nível de apoios anteriores. Eu diria para você, olha, o risco é muito grande. Tá? Você vai poder ter uma perda prematura dos seus suportes por conta dessa circunstância. Aqui nós temos na tela o Swiss Micro, que é o menor Atashma até hoje que nós conseguimos fabricar. Ele tem 2,7 milímetros de dimensão vertical, 2,2 milímetros no que seria a dimensão vestibulolingual. É uma verdadeira joinha, só que ele é rígido. Então, ele é aplicável em condições muito particulares. A seguir do rígido, eu vou contar para vocês sobre o Atashma do tipo semirrígido. O Atashma semirrígido, aliás, isso aqui parece pegadinha, né? Semirrígido. Aí eu pergunto para vocês, vocês já viram uma lâmpada semi-acesa? Ou vocês já viram um semi-buraco? É uma coisa meio estranha, né? Como é que eu vou entender um Atashma semirrígido? Eu vou entender um Atashma semirrígido como um Atashma que apresenta movimento entre macho e fêmea depois que o Atashma está inserido. Esse é o meu entendimento, tá? Ou seja, ele apresenta movimento, só que este movimento é um movimento limitado. Se eu exigir dele uma excursão de movimento de grande amplitude, ele não vai responder. Então, o que acontece? Um Atashma, ele, na hora que você vai tentar movimentar esse Atashma, tentar mover em relação a fêmea em relação ao macho, por exemplo, o que vai acontecer? Enquanto ele tem liberdade de movimento, você tem compartilhamento de carga. Terminou o curso, acabou, meu amigo, ele virou rígido. Então, nós temos que perceber, isso automaticamente leva a gente a entender de que um Atashma semi-rígido, ele é aplicável em condições aonde você tenha limitadores externos à circunstância de amplitude de movimento. Vou te dar um exemplo. Uma barra palatina, um recobrimento parcial palatino. Ele é um limitador de movimento. Então, ele, vamos dizer assim, você é um extremo livre superior, por exemplo? Sim, mas você já negociou, entre aspas, com o seu cliente a presença de um recobrimento parcial palatino? Não, ele não quer nada no palato. Então, olha, tá perigoso usar um semirrígido a nível de um superior sem apoio posterior. Pelo menos de um dos lados. Tá? Agora, se você realmente não tem e o paciente não aceita a ideia de um recobrimento parcial palatino, fica muito perigoso de você utilizar esse tipo de Atashma sem apoio posterior. Vamos analisar mecanicamente como é que a coisa funciona, né? Eu vou apresentar para vocês, eu não sei se vocês já estão com essa imagem na tela, aonde eu estou apresentando para você uma animação que mostra como um Atashma do tipo semirrígido funciona. Esse Atashma é o SR 3.0 ou 3.5.
Normalmente, os attachments, eles têm sempre, do mesmo modelo, 2 dimensões. Olha lá, a esferinha. Vitor, conta para mim, eu me guio por aqui ou por lá? Porque tem um delay. Por aí. Pela sua tela, professor. Ok. Muito bom. O attachment, você percebeu que tem uma esferazinha, a mola, que faz com que ele consiga chegar naquele nichozinho que tem no macho e você consegue fazer o travamento do attachment. Esse procedimento que agora você viu é o procedimento que a gente chama de captura passiva. Por que que é passiva? Porque ele tem que ser feito em boca e ele tem que preservar a capacidade de movimento do attachment. Veja que aqui, ó, na animação, eu desmontei o meu attachment. Eu capturei com resina na boca e agora eu tirei tudo. Por quê? Porque eu vou soldar. E para fazer a soldagem, como eu vou elevar muito a temperatura, eu vou destemperar a mola, ele vai oxidar todo, então ele não vai ficar em condição adequada de trabalho. Então eu preciso desmontar o meu mecanismo, soldar e depois retornar tudo. É importante você perceber o seguinte, soldar attachment é interessante, mas não é mandatório. Não é mandatório, tá? Somente preso na resina, você já terá um resultado apropriado de uso, tá? Quando que eu recomendo que você faça a soldagem? Eu recomendo que você faça a sua soldagem no caso aonde você percebe que as espessuras aonde você tem para colocar o dente de estoque, as espessuras de resina, tá? Esse aqui é o esquema gráfico que a gente tem da nossa conexão, da nossa junção. Então, o que que acontece? Quando você percebe que a quantidade de resina que vai envolver aquela região de junção mais o dente de estoque, ela está muito crítica, aí então fica extremamente interessante você fazer uma soldagem, tá? Para evitar que você tenha o desprendimento desse attachment. Muito bom. Falamos do rígido, que não tem movimento. Falamos do semirrígido, que tem um pouco de movimento, tem movimento, mas é limitado. E agora vamos falar do attachment resiliente. O attachment resiliente é aquele que pode tudo. Ou seja para que lado você solicitar, ele tem um tipo de mecanismo que contempla o movimento. Como contempla o movimento, isso quer dizer o seguinte, olha, você vai ter que, de uma certa forma, se preocupar em bloquear os movimentos que não sejam oportunos. Mas ele vai possibilitar o compartilhamento das cargas com a área de tecido gengival que vai ser recoberta. Então, ele é interessante, porque ele, com isso, nós vamos perceber que parte da energia vai ser dispensada nos nossos elementos suportes, parte dela vai ser utilizada na própria compressão da mola e parte dela vai ser dissipada sobre o tecido gengival. Então isso é interessante na preservação das estruturas remanescentes, para que o nosso caso possa ter o quê? Longevidade. Quanto maior a longevidade, mais barato ele ficou, ok? Muito bom. Aqui eu mostro para vocês um dos modelos do flexível, que é o modelo FL 3.0. Normalmente a parte que fica na coroa, ela tanto pode ser solicitada em resina calcinável para você fundir em monobloco ou em metal para soldar, né? Isso é uma opção que você tem do ponto de vista da compra do seu attachment. Aqui você vê ele já mais, vamos dizer assim, ele mais ampliado, né? A fêmeazinha metálica, o mecanismo e o tubo do attachment, que é aquele que fica retido permanentemente na armação de PPR. Esse outro modelo
é o modelo CNG Flex, que, do ponto de vista dos attachments flexíveis, também é o attachment menorzinho que nós conseguimos fazer. Ele segue basicamente o attachment que é mundialmente conhecido com o nome de ASC52, ele tem a mesma filosofia de fêmea também, a angulação de entrada, de inserção da fêmea, tá? Ele é produzido aqui e é o menor, eu diria para vocês, é o attachment flexível mais delicado disponível no mercado. Eu vou mostrar uma nova animaçãozinha aqui para vocês. Vamos ver aqui, dela começar. Vamos ver. Então, olha, eu vou fazer aqui, ó, nessa minha animação, aquilo que eu chamo do resgate passivo de um attachment flexível. A armação já foi feita, ela vai ser ajustada. Essas garrinhas aqui na região anterior, que você viu o cirurgião dentista colocar em posição, é uma coisa que eu faço constantemente quando eu estou trabalhando com uma prótese parcial removível extremo livre inferior. Essas garras que você viu, elas são garras transitórias. Elas só são utilizadas para eu ter a mesma relação de posição da armação na boca do cliente e no modelo de trabalho, tá? Depois eu vou eliminar. Eu tirei o mecanismo, soldei a minha pecinha está soldada, agora eu vou reinserir essa peça. Aliás, esse attachment é muito interessante por essa propriedade, porque você faz o acesso do mecanismo tudo pela parte frontal. Significa que se você tiver algum problema com o mecanismo, você pode substituí-lo sem ter que tirar o tubo de posição. O acesso ao mecanismo é muito fácil. Provei, tá tudo certinho, os dentes montados, já verifiquei a parte de oclusão, e agora eu vou fazer a acrilização. Também na acrilização eu tenho que tirar o mecanismo de dentro do tubo e colocar o tampão de acrilização, porque senão na hora que você prensa a parte da gengiva, a parte da resina rosa, a pressão é tão alta que corre o risco dessa resina entrar pelo canal do macho, e ele, ao entrar, ele tampa totalmente a mola, e aí ele perde a sua função, o attachment está inviabilizado. Então, são attachments, ó, removi aqui a nossa estruturinha, removi aquelas garrinhas, que inclusive elas não têm sentido de estarem aí. Se essas garrinhas estivessem definitivamente em posição, não adianta o attachment ser resiliente ou flexível, porque ele não será flexível na prática. Bom, então eu diria para você, olha, o nível de resiliência, o que ele define para nós de importante? O nível de resiliência, à medida que ele aumenta, a carga transferida ao elemento suporte diminui. Aí você fala, oba, gostei dessa. Mas só que, infelizmente, tá, é mais ou menos que nem aqueles contratos de telefonia celular, sempre tem uma cláusula que não é muito legal lá, né? Então, aquele negócio, você fica amarrado durante 10 anos, aquelas coisas. Então, à medida que a resiliência cresce, diminui a transferência de carga. Isso é bom para o nosso elemento. Só que a estabilidade diminui. Isto significa que é muito importante eu gerenciar como é que eu quero diminuir a transferência de carga para o elemento, mas ao mesmo tempo manter a estabilidade do caso. Isso é muito importante. Um outro critério que é interessante do ponto de vista dos attachments é o tipo de retenção, né? Porque existem vários sistemas como macho e fêmea podem se relacionar. Isso é um fator interessante, porque o sistema ele fica intimamente ligado ao estresse que vai sofrer
esse attachment na hora de você ter a tendência de inserção e remoção. E é importante que a gente perceba que o nosso paciente precisa ser analisado neste momento. A anamnese clássica é muito importante nesse momento. Veja, nós do laboratório, nós vamos ter que começar a entender melhor do nosso paciente para saber o que nós vamos sugerir para o dentista. Porque eu estou muito acostumado a casos onde eu recebo um trabalho do dentista e ele diz para mim assim, faça o melhor possível. Mas isso não é bem assim, porque ele tem informações que eu não tenho, né? Então, por exemplo, eu posso avaliar a idade de uma pessoa pelos seus dentes. Eu posso avaliar, posso ter uma noção, mas eu não posso, por exemplo, saber se essa pessoa é uma pessoa estressada. Eu não posso saber se essa pessoa é uma pessoa que tem uma disfunção motora. Olha que coisa importante, porque o attachment pode complicar a vida da pessoa. Então eu preciso oferecer para ela o máximo de conforto. Então, no tipo de retenção, fricção pura, fricção mecânica, magnética ou elástica, vai definir como é que vai ser a dificuldade para esse meu paciente inserir e remover a prótese. Por exemplo, quando eu falo de retenção por fricção, efetivamente friccional, eu estou falando de um tipo de attachment onde a função de retenção ocorre especificamente pelo paralelismo das paredes dos canais de inserção. Exclusivamente. Não tem um travamento mecânico, é realmente por paralelismo. Então eu diria para você, é um tipo de attachment onde uma pessoa que tente remover o attachment, que não seja por efetivamente o eixo de inserção e remoção, esse attachment simplesmente não sai da boca. Então nisso nós temos que ver qual é o perfil do nosso paciente do ponto de vista do estado emocional dele. Ele é uma pessoa estressada? Ele é uma pessoa que tem, por exemplo, disfunção motora? Ele não tem firmeza nas mãos? Usar um attachment friccional pode ser um perigo. Da mesma forma, se você juntar retenção mecânica com retenção friccional, aí o paciente não tira mesmo. Eu não estou falando, por exemplo, de um paciente que tenha, isso é uma coisa muito relevante, né? Eu às vezes faço a pergunta para o cirurgião dentista, não vem na ficha, eu pergunto, doutor, qual é a idade do paciente? E ele me diz assim, espera aí que eu vou pegar a ficha. Eu falo, não, eu não quero saber qual é a idade da carteira de identidade dele, eu quero saber qual é a idade que o senhor vê, porque isso muda muito. Existem pessoas de 60 anos que estão muito bem, obrigado. Existem pessoas que têm 50 e já não estão mais, né? O tipo de vida que essa pessoa levou altera, né? Então eu preciso dessas informações vindas do consultório dentário para que eu consiga ter fazer uma escolha adequada. Outro tipo de retenção é a retenção magnética, que é aquele tipo de attachment que é muito utilizado nas overdentures, né? E, em determinados casos, ele pode até ser usado, no caso, numa prótese parcial removível, tá? Eu até tenho aqui um casinho bastante interessante, vou mostrar rapidamente. Ele era basicamente aplicado em prótese total. Esse casinho que vocês estão vendo aqui, ó, é um casinho bastante interessante, porque na hora que a gente analisa melhor, olhando diretamente aqui, é um caso superior e nós temos extremos livres, nós temos um elemento de um lado posterior e de outro tinha uma estruturinha aqui, aonde eu perguntei ao dentista, doutor, o senhor vai extrair essa raiz? Ele falou, não. Eu quero que você coloque nesse dente um attachment que não
transmita cargas tangenciais. Vocês sabem que a pior coisa para um elemento dentário é carga tangencial, tá? Carga, do ponto de vista de uma carga longitudinal, para ele tá beleza. As fibras foram feitas para isso, tá? O osso aguenta, tá tudo certo. Agora, torque num dente é a morte. Então aí, o que nós fizemos? Colocamos nesse molarzinho um núcleo estojado aplicando um magneto. Então, esse magneto, o que ele está fazendo? Ele vai dar para nós, nesse caso, ele vai dar para nós um apoio, evitando o extremo livre, o que vai dar conforto do paciente por conta da estabilidade, e também vai evitar o quê? O movimento reverso da prótese, que é o grande drama da nossa estrutura, é o paciente sentir o desconforto da falta de estabilidade. Até eu diria para você, sabe quando você percebe que o cliente está com problema de estabilidade? É muito fácil. Esse cliente, no consultório dentário, ele vai no dentista, depois ele colocou a prótese, aí ele vai daí a 10 dias, uma semana, ele vai para uma consulta de avaliação e o dentista pergunta assim para ele: me conta, senhor, como é que o senhor está se sentindo? O senhor está bem? O senhor gostou da prótese? Ele vai dizer assim: gostei. Não, eu gostei. Então, eu gostei. Não, eu gostei, sabe? A minha esposa gostou, a minha filha, o porteiro, tudo, o homem da garagem, todo mundo achou que ficou muito, muito bonita, muito boa. Mas sabe, e aí você vai perceber que ele vai ficar meio enrolado porque ele não sabe verbalizar para você o seguinte: olha, ficou bom, só que ela faz um movimento que me deixa preocupado. É isso, falta de estabilidade. Um magneto, um simples magneto, pode ajudar incrivelmente numa circunstância como essa. Eu vou mostrar uma animaçãozinha aqui para você, aonde você vai ver o uso clássico do magneto, tá? E isso é muito utilizado, o magneto, inclusive, quando a gente trabalha com pacientes especiais. Dá uma olhada na crueldade de um caso como esse, aonde você percebe de que os implantes eles foram colocados extremamente vestibularizados. E eu digo para vocês, olha, não pense, não faça mau juízo do dentista. Às vezes não tem outro jeito. Às vezes não tem outro jeito, tá? Então o que acontece? Às vezes realmente o recurso que foi possível foi realmente colocar os elementos vestibularizados. Então aqui eu estou simulando, olha, no meu modelinho, com os análogos, eu coloquei os meus cilindros UCLA e vou fazer o enceramento para reter as bases metálicas. Veja que o attachment magnético, a parte magnética é aquela que fica na prótese total. Na estrutura metálica que você vai elaborar no laboratório, ela é uma estrutura que você vai fazer a sobrefundição de uma base feita em cobalto, que ela é magnética, ela é suscetível ao campo magnético, tá? Isso é uma propriedade do cobalto. Veja, ele é um conector muito pequenininho, ele tem 1,7 de espessura e ele suporta 1 kg por unidade. Nós temos usado muito esse tipo de attachment, sabe aonde? Pacientes especiais, pacientes que que precisam trato de cuidador, porque muitas vezes o cuidador ele é uma pessoa experimentada para uma série de coisas, um curativo, uma coisa, mas ele não conhece direito a dificuldade do trato odontológico. Então fica realmente complicado. Esse attachment, ele é o único attachment que ele, por si só, ele coloca a prótese na posição que ela deve ficar. É muito, muito interessante esse tipo de attachment. Eu falei para vocês do critério de precisão e semi-precisão e esvaziei um pouco a importância disso, tá? Isso por quê? Porque
Qual que é a diferença entre um attachment de precisão e o de semi-precisão? A diferença é a seguinte: quando você recebe macho e fêmea pré-fabricados em metal, já em metal, ele é dito de precisão. Se ele é um attachment de semi-precisão, significa que uma das partes é fabricada em resina calcinável e vai ser fundido. Bom, então, mas por que ele é de semi-precisão? Porque a precisão do acoplamento vai depender do teu processo de fundição. Aí você vai dizer assim, olha, então é melhor eu trabalhar com a fêmea já em metal, como no caso aqui do CNG Flex, porque assim eu digo, olha, não pense assim, a nossa tecnologia de fundição hoje é muito boa, os revestimentos são muito bons, e mesmo que você vá usar uma fêmea metálica, você vai ter que soldar ela. E mesmo que você solde a laser, essa estrutura vai ter que ir para o forno, vai ter que sofrer uma variação térmica muito grande, porque afinal de contas você vai aplicar uma porcelana nos retentores, né, nas coroas dos elementos fixos. Então tudo isso, todas essas circunstâncias, eu diria, se eu falasse para você há 40 anos atrás, era uma realidade. Hoje eu digo para vocês, tanto faz, tá? Use o que for mais confortável para você, use aquilo que for mais interessante. Isso não altera o custo do attachment, absolutamente, não tem uma alteração. Você tem que trabalhar da forma que você tenha maior conforto. Rafael, estamos bem? Estamos bem, professor. O pessoal ali no chat está dando bastante parabéns e estão gostando muito da explicação, tá? Então tá bom. Eles tinham perguntado mais cedo, é bom dar uma reforçada, apesar do pessoal ter respondido no chat, sobre onde adquirir a régua. Essa reguinha você adquire conosco aqui na CNG ou nos nossos revendedores. Tá? Então, a gente tem uma rede grande de dentais que trabalham com a gente, né? Então, ou através da dental, ou através diretamente aqui de nós, vai ser uma satisfação atendê-los com toda certeza. Então tá joia, professor. Pode seguir. Perfeito. Bom, então vamos começar a escolha. Então. Eu diria para você, olha, você quer fazer um bom trabalho de escolha? Comece o caso pelo fim. Você vai falar, puxa, isso aqui me parece uma coisa meio difícil de entender, né? Ou seja, como é que eu vou começar pelo fim? Olha, eu não estou dizendo para você o seguinte, olha, você vai construir uma casa, eu não estou pedindo para você construir primeiro o telhado, não é nada disso. Só que você tem que projetar o telhado primeiro antes de pensar na fundação. Porque você vai ter que suportar o telhado. Então, se esse telhado é um telhado de alumínio, é uma coisa. Se ele for um telhado de telhas de barro, é outra. Se for um telhado de telhas de amianto ou de fibrocimento, é outra realidade. E isso define o quê? O meu alicerce. Então, quando eu digo comece pelo fim, eu digo, olha, primeiro de tudo, faça uma montagem. Ou seja, coloca a basezinha, faz uma basezinha de acrílico, monta os dentes, prova em posição e tenha a certeza de que aquilo que você projetou é aquilo que o cliente quer. Aí então você vai medir as dimensões, vai ver qual é o attachment que cabe, vai ter a certeza, porque veja só, quando você montou e fizer uma muralha de silicone, você não vai saber. Eu até me lembro uma ocasião aonde eu estava falando com um técnico, tá? E eu falo isso com muito carinho, tá? Eu longe de mim desmerecer qualquer pessoa, mas eu falando com um técnico e eu disse assim, mas você tem mais ou menos uma ideia do espaço disponível? A resposta que eu obtive foi a seguinte: olha, mais ou menos, olhando daqui, o que você imagina? Mais ou menos, olhando daqui, né, como se o trabalho não estivesse pertinho dele, olhando daqui, dá mais ou menos entre 5 e 18 milímetros. Quer dizer,
Não dá para a gente trabalhar assim, a gente tem que medir. Então, a melhor forma de medir, o que é? A montagem preliminar e uma muralha. Bom, depois disso, você vem para o critério de estabilidade, definindo qual é o attachment mais apropriado, pensando qual é a mobilidade que o attachment precisa ter. O que define a mobilidade do attachment? O tipo de movimento que a prótese vai fazer quando em função. Então aí o que é importante para nós? Temos apoio anterior e posterior? Temos apoio posterior de um só lado? Está em inferior? Está no superior? Posso fazer recobrimento parcial palatino? Todas essas informações são importantes, porque para nós, tá, o importante, e é muito comum a gente falar assim, mas eu não vou pensar no attachment porque aí o valor fica elevado. Veja, não é o attachment que faz um caso ficar de valor elevado, são as metalocerâmicas que você vai fazer para suportar o attachment. Não é o attachment. O attachment em si, na pior das hipóteses, você há de convir que isso vai ter um preço, eu não tenho de cabeça, mas da ordem de 300, algo como 300, 350 reais. Então não é o attachment o vilão. O vilão é quanto é que eu vou gastar no suporte. Porque se você pensar tratamento de canal, núcleo, coroa, cerâmica, é aí que está o custo. Não é no attachment. Agora, é importante você transferir o benefício para o cliente. Olha, este caso, se for utilizar attachment, em função de eu ter uma graduação da transferência de carga, ele vai ser melhor resolvido porque ele vai ter uma durabilidade maior. Aí sim, você está cumprindo a obrigação nossa, que é de orientar o nosso cliente devidamente, né? E vamos dizer assim, de uma certa forma, tá? Nós é que causamos isso, né? Nós é que trouxemos para perto de nós a responsabilidade da escolha do attachment, tá? Então a gente tem que devidamente tratar esse assunto. Esse caso que eu vou mostrar para vocês aqui é um caso interessante. Lembra que eu falei, puxa, agora com o implante, então não vai mais ser utilizado o attachment? Não, ao contrário. Veja só, nós temos uma região aqui, você percebe que de um dos lados do paciente, nós temos uma fixa sobre implante. Do outro, você pode olhar que não tem rebordo, não tem osso, não tem nada. O dentista conseguiu magistralmente colocar um implantezinho lá no fundo, só um implantezinho, tá? Que aqui a gente vê representado na nossa moldagem. Eu digo para você, esse implantezinho que ele colocou aqui vai fazer toda a diferença, mas toda a diferença mesmo. Por quê? Nós evitamos um extremo livre, e isso é fantástico, e automaticamente nós potencializamos a solução. Em lugar de colocar um attachment flexível, porque num extremo livre como esse seria uma indicação interessante, tá? Nós podemos trabalhar com um attachment um pouco mais rígido, que seria o semi-rígido, para ter a certeza de que nós vamos ter conforto do nosso paciente. Aqui nós já temos a pecinha que foi elaborada. Nesse implantezinho aqui que está na parte posterior, né, do lado direito do paciente, foi instalado um componente denominado CNG axial, que é um componente pré-fabricado, você parafusa direto no implante, captura na resina da PPR a parte da fêmea, que é uma fêmea metálica, e dentro vai uma bucha fabricada em nylon, tá? Isso é parafusado, essa estrutura é pré-fabricada, as dimensões são variáveis, porque a gente tem que considerar a dimensão dá para ver nessa foto aqui, não tem osso. Realmente o dentista aqui, ele foi extremamente hábil de conseguir botar esse implantezinho. E com isso, nós passamos de um flexível para um semirrígido. Ou seja, o que nós demos para o paciente ao fazer isso? Estabilidade.
E isso faz toda a diferença para o nosso paciente, toda a diferença. Aqui você vê a resolução toda do caso, aqui nós vamos fazer a montagem dos dentes. Não era um caso, até pela circunstância que você viu da perda óssea, aonde dimensão vertical fosse para nós um vilão. Muito pelo contrário. Para nós, dimensão vertical, nesse caso particular, eu tinha para dar, vender e emprestar. Só que isso normalmente não acontece, tá? Por quê? Porque se você for olhar o casinho na boca do paciente, você vai ver que nos dentes que não foram preparados, aqui tudo é uma fixa anterior. Então, o que acontece? Eu pude fazer ajuste oclusal, eu pude fazer, acertar a dimensão vertical desse paciente com tranquilidade, de tal forma a resgatar a dimensão vertical do paciente. Agora, quando eu só vou preparar um dentinho para pôr o attachment e os demais vão ficar com um tremendo de um desgaste funcional, turma, não é que eu vou aumentar, não seria o caso de aumentar a dimensão vertical, seria devolver. Depois que você devolve a dimensão vertical, você vai ver que cabe o attachment sim, né? Mas nesse caso, nós não tivemos esta circunstância, não tivemos essa preocupação. O attachmentzinho que você vê aí é um attachment do tipo SR, portanto é um semi-rígido, a dimensão dele 3.0 significa SR, as letras semi, S, rígido, R, SR 3.0, 3 milímetros é a dimensão vertical, tá? Então isso a própria nomenclatura, ela é mnemônica para ajudar você. Os ajustes, claro, que são feitos na estrutura, que é fundamental. Isso tudo demonstra para nós o capricho do cirurgião dentista em garantir que o nosso paciente tenha a melhor adaptação possível, que o período de adaptação da estrutura seja um período curto e que essa pessoa tenha mais depressa possível assimilado em sua boca a presença da prótese parcial removível. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui uma situação do flexível, que é que seria, no caso, por exemplo, o CNG Flex, ou o FL 3.0, ou o ASC 52, que são attachments importantes, ou seja, quando que eles são importantes, os flexíveis? Sempre que eu tiver um attachment aonde eu não tenho qualquer limitação à excursão de movimento que a PPR vai fazer. Aí, nesse caso, se eu não colocar um attachment flexível, a sobrecarga sobre os elementos suportes praticamente será inevitável. Vamos ver uma animaçãozinha aonde você vai ver, olha o que está acontecendo nessa estrutura, ó. Isso é como se eu estivesse simulando essa estrutura. A nossa ideia, qual que é? É criar um mecanismo que tenha a capacidade de ter uma amplitude de movimento que contemple aquilo que ele vai ser solicitado. Porque a partir do momento que ele chegar no final de curso, olha, são 35 graus a amplitude de movimento, tá? Com isso, o que vai acontecer? Nós vamos ter um desacoplamento dos nossos suportes, fazendo com que a possibilidade de uma sobrecarga diminua significativamente. Então, o que eu quero? Eu vou insistir de novo nessa história. Eu quero usar um attachment para ficar bonito? Não. Eu quero usar um attachment porque eu quero que o meu caso tenha uma grande longevidade. Se ele vai ficar bonito, é bônus, tá? Isso é o bônus da nossa resolução. Muito bom, meus amigos. Eu diria que nós cumprimos, Rafael, eu diria que nós cumprimos
a nossa intenção, porque foi uma intenção muito básica, eu não me aprofundei em determinados detalhes, mesmo porque nós estamos falando com pessoas que estão, nós temos vários níveis de pessoas que estão nos acompanhando. E com certeza que nós faremos outras oportunidades, especificamente falando de cada modelo e suas particularidades. Mas eu acho que o conteúdo apresentado até este momento, ele já consegue dar para o nosso ouvinte a condição de fazer uma opção, entre os vários modelos. O que você me diz? Eu digo que foi bastante... cumpriu toda a proposta, né, professor? Pelas reações do pessoal aqui do chat, eles gostaram demais. Ok. Se esse foi o final, então, e o senhor quiser, então, voltar com a sua câmera para dar alguma consideração final, porque depois eu vou chamar o Walker para falar sobre a semana que vem dos vídeos e fazer os sorteios. Muito bom. Então, espera um pouquinho. Tá legal. O pessoal que está no chat, se quiser deixar algum comentário para o professor, pode deixar, porque depois vai ficar tudo salvo, ele consegue ler, ver o que vocês comentaram. Tá bom, pessoal? Fica à vontade. Professor, pode fazer suas considerações finais, então. Então meus amigos, você ouvinte que está aqui, me honrando com a sua presença, de escutar esse tagarela aqui que não para de falar, mas enfim, eu só sinto falta de estar com você pertinho para poder te abraçar, te apertar a mão. Isso está me fazendo uma falta muito grande. Eu diria que isso aí é a parte pior que está me penalizando nessa fase cruel da pandemia. Então, o que nós fizemos? Nós demos hoje para vocês a condição de interpretar o caminho a seguir quando você quer sair daqui, da prótese clássica, ou seja, retida a grampos, para chegar aqui. Tá? Mas a ideia é que você faça isso com consciência, ou seja, você vai passar daqui para cá com benefício efetivo para o nosso paciente, e isso é a coisa mais importante. Então, eu diria para você, a escolha de um attachment não é aleatória, tá? Eu fico muito em dúvida em determinados casos, aonde um laboratório, de repente, me pede sempre o mesmo modelo de attachment. E nós fazemos o planejamento para o nosso cliente. Se você, de repente, entrar lá no nosso site, cng.com.br, você vai encontrar lá planejamento, a página de planejamento de PPR. Eu faço o planejamento para você, não tem custo nenhum, para que você possa usar, e não é um planejamento feito assim, olha, usa este. Eu vou dizer para você, usa este, e por quê? Porque isso é importante para que você, quando você for conversar com um profissional dentista, você esteja suficientemente embasado para poder dizer para ele, olha, este é melhor em função disso. Nós vamos ter um melhor relacionamento mecânico, uma menor transferência de carga, e isso é positivo na longevidade do caso. Pronto. Automaticamente você terá um relacionamento melhor com o seu cliente. E isso é que é importante. Nunca esquecer da realidade que nos une, nós e ao dentista, né? É muito comum dizer que o dentista e o cirurgião dentista e o técnico, que eles são parceiros. Eu digo que, na verdade, é um pouquinho mais. O cirurgião dentista e o técnico, nós somos cúmplices. Então, nós temos que ser cúmplices de coisa boa, né? E se você tiver dúvida, entre em contato comigo, que eu vou te ajudar com muita satisfação.
Joia, professor. Parabéns pela apresentação, pela disponibilidade. As pessoas estão registrando aí a gratidão delas à sua palestra. Muito obrigado, fico muito honrado. Então, o site onde o pessoal pode te encontrar é o cng.com.br. Ou então, se você quiser vir direto, é Luiz com Z, a seguir é o meu sobrenome, Burato, B de bola, B-U-R-A, 2 T's, T-T-O, B-U-R-A-T-T-O, @cng.com.br. Ok? Eu vou ficar muito contente. Tá joia, professor. Muito obrigado. Parabéns novamente. Te agradeço. Um Opa. abraço para o senhor e para toda a sua equipe. E agora, pode falar. Eu só gostaria, você falou de sorteio? Sim, nós vamos ter 2 sorteios para o pessoal que assistiu a palestra da segunda, da terça, e mais sorteios, 2 sorteios para o pessoal que está assistindo agora ao vivo, professor. Então, vamos fazer um terceiro? Vamos. Eu gostaria de sortear um kit do silicone certo. Ah, joia. Deixa eu anotar aqui então. Silicone de adição. Tá joia. Então, eu vou pedir para o Vitor pegar lá, e aí depois você me passa as coordenadas, né? Tá legal. Para eu poder fazer o envio do silicone. Ah, perfeito. Tá bem? Tá vendo, pessoal? Ó, ganhamos mais um item aí para você que está assistindo. Vamos só aguardar então que o professor vai demonstrar ele aqui pra gente. Não. Vai mostrar, não vai, o produto? Eu pedi ao Vitor para ir buscar, e talvez ele demore um pouquinho. A gente aguarda um pouquinho, professor. Tem bastante gente aqui, ó. A professora Shirley, um beijo para ela gostou muito da sua palestra. Grande amiga. A professora Alexandra. Ah. Quem mais que tá aqui? O professor João Paulo também, né? Tá acompanhando. João Paulo, meu amigo. Puxa vida, que saudades, meu caro. Eu fico muito contente. Eu estou sempre em contato com ele através do WhatsApp, e ele posta casos belíssimos, tá? Eu acho que realmente as coisas se atraem. Então, o que acontece? Ele tem uma atração fantástica por casos complicados, né? E ele resolve não só tecnicamente falando, como ele resolve com uma elegância, e isso eu acho bacana na prótese parcial removível, né? E eu digo para vocês, olha, o pessoal da removível, não tenham muita preocupação com a parte de valor, tá? Isso é muito importante. O cliente, o nosso cliente, ele quer ter um preço muito bom, mas ele, acima de tudo, ele quer ter um trabalho muito bom, porque ele não quer ter problema, tá? Eu me lembro, eu particularmente faço casos muito pouco, são casos assim, bem pouquinhos, que eu consigo realizar. Eu não paro de trabalhar na bancada porque eu não consigo, eu preciso fazer o meu trabalho como técnico, né? Então, e eu tenho essa circunstância, né, aonde eu cobro um X valor por isso, e eu digo para você, a maioria dos meus clientes dizem o seguinte: eu não estou perguntando quanto custa, eu só não quero problema. E o que acontece? Nós temos que, dentro dos nossos clientes, procurar esse tipo de cliente, que é esse cliente que nos vai dar aquilo que a gente precisa, né? A prótese parcial removível é uma prótese muito honesta, do começo ao fim. O que ela reabilita pelo que ela custa, puxa vida, ela é uma prótese muito honesta. Eu acho que o Vitor está conseguindo chegar aqui, hein? Porque o prédio é grande. O prédio é grande. Pronto. Joia. Reaveu a respiração? Fala para ele respirar. Turma, cadê? Aqui. Olha lá, turma. Tá aqui, kit do silicone certo. Eu falei para vocês que o burato tem 2 T's, né? O certo também. Ok? Tá? Silicone de adição,
é um silicone muito macio, no trabalho ele é muito gostoso de trabalhar, e ele é um silicone de 85 Shore. O resultado é realmente muito bom, estável, você vai gostar. Então vou ficar contente em mandar para o ganhador do sorteio do certo. Muito obrigado, professor. Olha, registrando aqui para o senhor, ao vivo, além de todo o alcance que a gente está tendo no Brasil, Nordeste, Minas Gerais, pessoal de São Paulo, Rio Grande do Sul, nós estamos aqui com uma audiência do Paraguai, Peru, Chile, Bolívia, Portugal, Espanha. Todas as pessoas de diversos lugares estão assistindo a sua palestra. Olha, se de repente apareceu aí no chat algum Vilauba, são pessoas que eu tenho um carinho muito grande, tá? É o pessoal do Paraguai, são pessoas assim, o Laboratório Vilauba, que é tocado por Santiago Vilauba, ele é um laboratório gigante, tá? E é uma família, é uma coisa maravilhosa. Então, um abraço ao pessoal todo de fora. Eu tenho um bom relacionamento com o pessoal de Argentina, com o pessoal Bolívia, Peru, todos esses nossos países irmãos. São pessoas que eu tenho um carinho especial, porque quando você vai lá, é uma coisa maravilhosa, o carinho que eles têm por nós. É fantástico. Muito bom. Minhas saudações a todos. Eles estão, segundo o Walker, os Vilauba estão no chat, sim. Estão assistindo. Opa! Excelente, excelente. Então tá joia. Professor, muito obrigado mais uma vez. Parabéns pela simpatia, pelo conhecimento. Todos nós os engrandecemos com essa palestra. Então, eu me despeço do senhor aqui. Boa noite. E agora eu vou chamar o Walker para fazer o sorteio. Combinado. Saúde a todos. Se cuidem. Muito obrigado. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite. Fantástico, hein, pessoal? Deixa eu ligar para o Walker agora. Então, lembra, vocês têm tempo para comentar aqui nesse chat para participar do sorteio, tá? E vamos chamar o homem do sorteio, né? O Walker Angeloni. Esse ainda vai levar um preso. Vamos lá. Walker. Olá, boa noite. Boa noite novamente. Lembra de mutar aí a segunda tela? Sim, já mutei. É que deu um pequeno delay aqui na transmissão e eu também, por algum motivo, não estou me vendo. Mas não é importante isso no momento. Quer fazer o seguinte, então? Enquanto a sua câmera carrega, eu posso colocar aqui para o pessoal a agenda da semana que vem para quem está vendo ao vivo. Por favor. Para quem estiver vendo a gravação, toda essa agenda você vai encontrar na nossa biblioteca de vídeos, tá? Tanto no Prótese Total quanto nas páginas das escolas que estão realizando essa ação de lives. Sempre agradecendo a Escola Bernardino, Unifep, Seto, Dan Oliper, Unifaz, Elosul, Secap, Protec, Arte do Dente, Ebrasp, Faculdade Modal, Nael e Pierre Fauchard. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar a agenda aqui junto com a tela do Walker, ele vai comentar, porque eu vou começar a preparar os sorteios, tá? A gente vai fazer o sorteio da segunda-feira, depois o da terça, e aí hoje nós teremos 3 kits aí, da Dental Pioneira, da Cota, desculpa, é isso mesmo, Dental Pioneira, Cota, Verabras e da CNG, tá bom? Walker, pode ir explicando então? Que eu vou colocar. Eu já estou visível? Já está visível. Muito bem. Bem, vocês todos são testemunhas de que os elogios que fiz ao professor Luiz Fernando Burato ficaram muito aquém, deixaram a desejar em vista da qualidade da aula, da simpatia e do conhecimento do professor. Então, vocês são testemunhas disso.
Lembrando também que todos os professores que estiveram presentes nas nossas lives estarão presentes também em aulas práticas, aulas presenciais, em todas as escolas parceiras. Isso no cronograma de 2021. Então, todos esses professores ministrarão aulas práticas em todas as escolas parceiras, levando ao alcance do Brasil todo a possibilidade de fazer o curso com eles, ok? O Rafael está colocando aí o cronograma da semana que vem. Semana que vem será totalmente dedicada à ortodontia. Nós também, igual fizemos nos outros ciclos, né, da total e da prótese parcial removível, selecionamos professores de gabarito nacional e internacional, professores de grande relevância. Lembrando que estas lives, elas têm o conteúdo focado para os acadêmicos, mas professores com a envergadura, com o brilhantismo que nós vimos aqui, igual do professor Luiz Fernando Burato, todos os profissionais se beneficiam, tanto aqueles que estão iniciando, que ainda não têm experiência, quanto os mais experientes. Nós pudemos ver no chat, melhor dizendo, que vários profissionais experientes estavam presentes e aprendendo. E este é o linguajar básico do professor Luiz Fernando. Então, vocês imaginem o curso de especialização, o curso avançado, né? Então, muito bem. Para a semana que vem, nós teremos sob a coordenação do professor Mário Keuchegerian, todos estes professores que vocês podem ler com seus respectivos temas. No início da semana que vem, a gente discorre rapidamente de cada um destes temas. Todas, sem exceção, todas as palestras são de grande importância. Nós teremos aí, como eu já disse, professores extremamente gabaritados, a didática estará ao alcance de quem já fez ortodontia, dos acadêmicos que não chegaram ainda nessa disciplina. Nós vamos proceder agora ao sorteio, e eu reitero os agradecimentos ao João Paulo Machado, que coordenou a parte da PPR. Todas as lives foi ele quem escolheu os temas e os professores também. Ele é o coordenador da área da PPR da Prótese Total Treinamentos, e junto com o César Viana está formatando a especialização de prótese parcial removível, a qual o professor Luiz Fernando Burato também faz parte. Ele faz parte, como eu já disse, ele leciona tanto na prótese fixa, na total, e na prótese parcial removível. Rafael, antes de dar prosseguimento, eu só quero deixar um abraço enorme também para o Adilson da CNG, que é o fiel escudeiro da CNG. O Adilson é uma figura ímpar também, sempre nos atende com sorrisos e sempre é muito eficaz e competente naquilo que faz. O Guilherme Burato, que é irmão do Luiz Fernando Burato. Agora, Felipe, que é filho do Luiz Fernando, Felipe que agora está à frente da CAD School, que é a escola da parte das próteses digitais da CNG, né? E o Vitor, que dá todo o suporte aí, toda a logística, a parte técnica das mídias e tudo mais. A família Burato é uma família ímpar, fantástica. Eu era meninão ainda, tinha lá meus 14 anos, ia lá na Venceslau Brás, se não me engano, terceiro andar, e já desfrutava, ia pegar material lá para o meu pai, e a CNG já tinha esse perfil. Então, Luiz Fernando, muito justa a homenagem que você fez para o papai. Ele é o grande mentor da CNG e deixou um legado aí fantástico. O mais importante que ele deixou para a prótese e para o planeta Terra foram vocês. Parabéns, meus amigos, parabéns mesmo. Rafael, é com você, maestro da técnica. Vamos lá, então. Então, Walker, só confirmando, tá? Sim. A gente vai sortear agora para a palestra 1 de PPR, que foi Introdução e Planejamento de PPR, correto? Posso dar uma sugestão? Vamos começar o sorteio pelo certo. E esse nome certo, ele encaixa em muitas situações, né? Por qual motivo? Para que todos os que fizeram parte aqui do chat tenham igual possibilidade de ganhar o silicone, que é de altíssima qualidade. Então, assim,
Se alguém for sorteado em outro produto, automaticamente ele é excluído do sorteio. Assim, pode ficar tranquilo, porque esse sorteio agora da primeira live é outra coisa. Ah, o da primeira, me desculpe, Isso, me tá desculpe. Mas da live do Luiz Fernando, vamos começar pelo certo, para dar igual oportunidade para que todos concorram a este silicone. Mas todos terão, tá? É assim, a primeira live, só quem participou lá é um sorteio para quem já participou, que é um curso, Perfeito. Tá bom? Depois a da terça é outro curso, e aí a live de hoje tem os outros sorteios, tá legal? Isso, Pode perfeito. ficar tranquilo. Tá. Então vamos lá, primeira live do João Paulo, qual é o sorteio? Nós vamos sortear, olha, cadê? Para a live de segunda-feira, entre os comentários, uma vaga no curso online de 3 dias que ocorrerá em outubro deste ano. Fantástico. O João Paulo Machado formatou um curso. Ter um curso com o João Paulo Machado é um privilégio muito grande, sem dúvida alguma, o embaixador da PPR no Brasil. Então, quem ganhar esse prêmio tirou a sorte grande. Joia. Então, só um momentinho aqui. Tá, tô com a tela aqui, tá? Com os comentários. Então, perfeito. Então, uma vaga, vou pedir para o professor João Paulo ficar de olho aí no vencedor. Isso. Deixa eu minimizar aqui para eu poder acompanhar. Tomara que seja eu. Isso aqui é para a palestra da segunda-feira, tá? Isso, são os participantes do chat da palestra de segunda. Isso, você pode falar já, Walker, que aí eu clico no sortear. Eu vou falar a palavra mágica e aí você sorteia. Tá legal. PPR. Quem ganhou foi o Manuel Nascimento. Ô, Manuel! Ele mandou um parabéns, live show Manuel. Então, fantástico. Palestra 1. Vou mandar para o João. Estou mandando aqui. Manuel. Isso foi para o chat da segunda-feira. Isso, perfeito. Joia. Então, Walker, vou voltar à sua tela enquanto eu preparo o segundo sorteio. Ah, então tá bom. Eu continuo falando. Isso. Tá, você e a agenda da próxima semana. Estou preparando a segunda aqui, pessoal. Por favor. Fica à vontade, Walker. A palavra está com você. Tá bom. Bom, reiterando tudo o que o Luiz Fernando Burato falou a respeito dos attachments, a gente percebe que existe ainda uma certa resistência ao se utilizar desses dispositivos. E a resistência normalmente esbarra no aspecto de valores, né? Ou que o trabalho é maior, mas o custo-benefício disso é incomensuravelmente grande. Então, eu estava vendo no chat as pessoas falando, né, do uso dos attachments. Tudo, na verdade, depende de você se familiarizar um pouquinho a mais. Não tem um grau de dificuldade grande que esteja inacessível ao profissional. O que existe, às vezes, é, digamos, um certo desconhecimento dos benefícios que você fornecerá para o paciente, né? Então, cirurgião, dentista e técnicos devem se inteirar mais. Vocês viram com que facilidade que o Luiz Fernando nos explicou, né, a aplicação de cada attachment, de cada dispositivo. A prótese parcial removível, ela é a realidade social do país. Nós estamos num país de desdentados. Então, se nós avaliarmos o volume de trabalho da prótese parcial removível, ele disparadamente é o maior. E não só ele é o maior, como ele também pode ser um dos melhores. A removível, ela não é iatrogênica. Eu ouço muita gente falar assim, a prótese parcial removível é a antessala da prótese total, como se ela fosse a responsável pela perda dos dentes remanescentes. Ao contrário, ela é uma proposta reabilitadora legítima, que se for bem feita, bem planejada e bem executada, ela reabilita, ela não é iatrogênica, ela não vai causar problema. Iatrogênicos são os profissionais que não dominam a técnica. Eles são os culpados e não a especialidade. Portanto, se você faz parte da família PPR, encha-se de orgulho e faça o melhor possível e ofereça todas essas possibilidades. Uma prótese parcial removível, bem planejada, clínica laboratoriamente falando, bem executada, e se tiver ainda o plus, o adicional dos dispositivos, dos attachments,
ela é uma prótese que manterá íntegro e rígido os dentes remanescentes e devolverá a qualidade mastigatória ao paciente com muita integridade. Entende? Então, a Removível no país, no Brasil, não tem nem de longe o reconhecimento que merece. Mas para que nós tenhamos esse reconhecimento, nós temos que mudar o conceito a partir de nós mesmos protéticos. Nós temos que bater no peito e falar, eu faço PPR. Eu, Walker, não faço, não entendo de PPR. Admiro e reverencio os profissionais da PPR. Ô, Rafa, quando tiver pronto, você me avisa. Estou pronto já, Walker. Te dei um sinalzinho então aí, corta, porque o pessoal me conhece, eu não paro de falar. Você quase não fala, né? Pois é, mas deixa eu só complementar. Eita. Eu, Walker, não faço prótese removível, não conheço, não tenho o conhecimento necessário para isso. Mas eu encho o peito, bato a mão aqui e falo, eu faço prótese total. Porque a prótese total está se valorizando, os profissionais estão se valorizando. E como se valorizar? Fazendo isso que nós fizemos, assistindo aulas, ministrando aulas, lendo livros, trocando informações, tendo o orgulho daquilo que fazemos. Então, você que faz PPR, e eu, minha irmã, eu me coloco na família PPR, tenha o orgulho, mereça e faça merecer o valor que a PPR tem, né, no planeta todo, mas no Brasil a dimensão social que a PPR atinge é muito maior. Vamos lá, Rafa. Vamos lá, Walker, belas palavras, o pessoal gostou bastante ali. Então, vamos ao sorteio. Tira aqui a tela 3. Na terça-feira, deixa eu tirar sua da live também. Do professor Sérgio Magalhães. Sérgio. Então, quem participou daquela live agora está concorrendo a uma vaga para o curso online de enceramento, que acontecerá nos dias 27 e 28 de junho. Tá, fantástico. Okay? Então, fantástico. O que é o sorteio? É o quê? É o curso online de enceramento. De enceramento, do próprio Sérgio, não é isso? Esse é o sorteio da terça. Outra sorte grande, hein? Então vai lá, Walker, manda o ok e a gente vai sortear os prêmios já para esse chat agora, vai lá. Então eu vou falar as duas palavras mágicas agora, hein? Vai. Família PPR. Foi. Quem ganhou foi o Genildo Mendes. Genildo, homem de só. Joga na loteria, Genildo, você vai ganhar. Então, essa semana é sua. Deixa eu marcar aqui, palestra 2, estou mandando para o João Paulo. Genildo Mendes, tá vendo? Eu acho que ele registrou aqui Paulo Afonso Bahia, né? Acredito eu. Então pronto, ó, foi o vencedor. Muito bem, muito então, bacana. Walker, então faz o seguinte, prepara a próxima, assim que estiver pronto você me avisa. Tá legal. A próxima já é da live de hoje, correto? É de hoje e tem 4 sorteios para essa live de agora para quem está assistindo. Nossa, 4? Que bom. 4. Eu vou dar até uma notícia, é que eu escrevi no chat e o Adilson não me respondeu, mas confirma para mim, Adilson. Além do certo, parece que a CNG vai sortear uma casa na praia, uma Hilux com carreta e lancha e 24 meses de supermercado gratuito. O Walker ainda vai levar um preso, tô falando. Eu tô vendo a família Burato infartando lá. Olha, gente, eles iam sortear. Como eles não puderam confirmar, não vai ter esse sorteio. Então vamos ao sorteio inicial. Aqui. Vamos ao sorteio inicial, que é do silicone de adição certo. Isso. E vocês viram lá pelo tamanho da embalagem, que vem bastante silicone, vai facilitar e viabilizar a vida de todo mundo, daquele sortudão que ganhar o silicone certo. Então, okay? Joia. Walker, pode falar então que eu clico aqui no sortear. Então, ó, só lembrando para o pessoal. Pois não. A gente vai ter 4 selecionados desse chat agora, tá? Então, certo. Primeiro sorteio, a gente fala o prêmio, aí segundo, tá bom? Perfeito. Então vai lá, Walker. Na minha tela aqui tá tudo escuro, Rafael, é isso mesmo ou não? Pode ser, Walker. Na live tá tudo normal, tá bom? O que é o normal? O que tá aparecendo na live? Tá aparecendo o botãozinho de sortear aqui pro pessoal acompanhar. Ah, perfeito, então, é que eu não tô vendo. Então, posso falar a palavra mágica? Pode. CNG Soluções Protéticas. Foi. Quem ganhou foi o Anderson Gouveia, que mandou um boa noite. Anderson Gouveia. Silicone. O Anderson tá presente em várias lives nossas aqui também. E tá sempre prestigiando a gente também. Anderson, parabéns, meu amigo.
Ó, mandei aqui para o João Paulo, vou pedir para ele encaminhar para o pessoal da CNG. Tá bom, Anderson? Parabéns. Então, já tô aqui pronto para fazer o próximo sorteio. Vamos fazer. Qual é o próximo sorteio? Vamos fazer na mesma ordem da outra vez? Vamos fazer o da Verabras, que são 200 Sim. gramas de metal Vera PDN e uma vareta de solda. Pode ser? 200 gramas, hein? 200 gramas dá para fazer bastante coisa aí. Joia. Então tá bom. Isso daí é uma cortesia do Johnny do Ré, que está à frente da Verabras aqui no Brasil, trazendo os produtos de excelência também da Alba Dente, né? Que são produtos de qualidade internacional. Isso. Então, vou falar a palavra mágica. Avisa quando pode. Pode falar, a hora que você quiser. Verabras! Quem ganhou? Quem ganhou foi a Cristiane Fagundes, que também mandou um boa noite. Cristiane, já vai ter bastante material para trabalhar aí, hein? Verabras. Estou mandando aqui para o João Paulo. Muito bem. Eu estou anotando aqui o nome. Cristiane Fagundes. Cristiane Fagundes. Legal. Vamos para o próximo, então. Da Dental Pioneira. Dental Pioneira. Dental Aqui. Pioneira é uma dental extremamente tradicional, muito atuante e parceira do técnico em prótese dental. Olha, agora a gente vai sortear o oferecimento da Dental Pioneira. Um binder Pioneira, Perfeito. 5 kg de revestimento Chromaster, um duplicador Pioneira, além de uma pasta especial Pioneira para brilho. Tá ok? Que bacana. Muito bom. Então, Avisa quando pode. pode, Walker, a hora que você quiser. Dental Pioneira. Vamos lá. Quem ganhou foi o Miro Protético Souza, de Camboriú, Santa Catarina. Camboriú, Santa Catarina. Balneário Camboriú, nós temos lá a parceira Escola Nael, que tem os cursos de graduação, aperfeiçoamento e especialização. Tudo para protéticos. Só um momentinho então, Walker, que eu estou marcando aqui pro... Esse aí eu acho que eu vou entregar pessoalmente, hein? Balneário Camboriú já fica lá na praia, né? É bom, hein? Me leva Sem junto. dúvida. Só um momentinho. Muito Miro Protético Souza, joia. Agora nós Lembrando temos... também, amigos, aproveitando, né, o Luiz Fernando Burato e toda a família Burato, eles sempre que qualquer técnico precisa de um planejamento, precisa de uma orientação, é só entrar em contato lá na CNG e, na medida do possível, eles dão todo o suporte. É muito bom, é fantástico isso, né? E o planejamento feito pelo Luiz Fernando Burato é irretocável, né? O que ele falar, você faz, obedece, bate continência, porque é certeza de que vai ser a melhor opção. Então, joia. Então, ó, a gente tem mais um sorteio aqui, que é o da Cota. Deixa eu ver aqui o prêmio. A empresa Cota está oferecendo aqui para o sorteado um Lecron, um duplicador de 1 kg, uma caixa de sprue e uma cera em lata para escultura. Muito bom, muito bem. Então tá joia. Walker, dá o ok que eu já clico aqui. Muito obrigado à Cota também, obrigado ao João Paulo que batalhou bastante esses brindes. E vamos então à palavra mágica. Cota Imports. Quem venceu foi a Flávia Soares, de Brasília, da Ebrasp. Flavinha, de Brasília, Escola Ebrasp, nossa escola parceira. Em breve teremos especialização, muitos cursos lá. E quem sabe a gente leva o Luiz Fernando Burato também para dar o curso de fundição, de precisão e também de attachments. Então, dependendo da disponibilidade do professor, porque ele viaja muito Brasil e no exterior, mas a minha vontade é levá-lo em todas as escolas parceiras, que por enquanto são 14. Olha que fantástico. Dentre elas a sua, né, Rafael? É verdade. Uma satisfação imensa estar aqui com tantos amigos, tanta gente da área. Isso é muito bom e acho que está sendo muito importante para todos nós que estamos produzindo, para o pessoal que está assistindo. E acho que a gente está dando um novo passo aí na propagação de material da área, né, Walker? Isso é muito legal para todo mundo. O alcance dessas lives tem sido fantástico. A gente vê 14 mil, 13 mil, 15 mil pessoas. Muito bom, algo assim
maravilhoso, né? Então, o sucesso tem sido muito grande, nossos objetivos têm sido cumpridos e graças aos nossos amigos, né? Em realidade, gente, isso é uma força, é uma união de todos. Todos esses colegas que estão ministrando o curso, somos todos assim, estamos todos irmanados, todo mundo está fazendo de maneira, está se doando, ninguém está recebendo nada por isso. Então, é feito com amor, com carinho, né? É feito assim pela vontade de difundir o saber. Então, não tem como dar errado. Não tem como dar errado porque todo mundo fez de coração. Todos os professores se doaram. O Rafael, o tempo todo, está fazendo tudo gratuitamente. É um esforço conjunto das escolas. Todas as escolas irmanadas disponibilizando o conhecimento para o planeta todo, né? Internet atinge a todos. Global. Então, olha só. A gente está aqui na tela com a agenda da semana que vem para quem está vendo ao vivo. Para quem está assistindo a gravação, com essa agenda você consegue ir na biblioteca de vídeos aqui da Prótese Total ou das escolas que compartilharam para buscar o tema do seu interesse. Então, Walker, vamos encerrando por aqui. A todos, assim que entrar a tela de encerramento, a agenda vai estar disponível aqui um pouquinho maior, se vocês quiserem printar, tá bom? Fiquem à vontade. Então, agradecendo a todos que participaram, as empresas que deram os brindes para nós sortearmos. Então, eu agradeço aqui a Escola Bernardino, a Unifep, Seto, Danoliper, Unifaz, Elosul, Secap, Protec, Arte do Dente, Ebrasp, Faculdade Modal, Nael, Pierre Fauchard e, nesta sexta-feira, a todos os professores que fizeram parte dessa semana de PPR. E, lembrando, a gente já tem uma semana gravada e semana que vem é a de ortodontia. Muito obrigado a todos os nossos parceiros. Obrigado ao grupo do Prótese Total, grande Walker. Nos vemos na próxima. Até segunda-feira às 19 horas. Valeu, pessoal. Boa noite. Bom final de semana.